a total dependência de Deus. Parece soar fora da moda esse tema, sim ou não? Parece soar muito desconecto com a realidade, irmão Oswaldo, porque nós vivemos em uma geração que exalta a autossuficiência, Alexandre. Nós vivemos em uma geração, em uma sociedade que ensina que o homem é capaz de controlar o seu próprio destino e que ele não precisa de ninguém, que ele é capaz de conquistar tudo o que quiser sozinho, sem depender de ninguém, apenas de si mesmo. Entretanto, a palavra do Senhor nos ensina uma verdade literalmente oposta. E quais são as verdades? Não apenas neste verso e nos demais que eu vou citar ao longo desse sermão. De Gênesis a Apocalipse, sem Deus não há vida. Sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, não há direção. Sem Deus, a vida se torna vazia. Sem Deus, não há propósito. E quando tudo isso começou? Começou lá em Roma, no século XIV. Inicia-se o renascentismo, um movimento ideológico com filosofias e inovações, trazendo a roupagem da antropologia e fazendo a divisão entre a Idade Média e a Idade Moderna. Até a Idade Média imperava o teocentrismo, Deus no centro de tudo, Deus no governo de tudo. Mas a partir do renascentismo veio e se instaurou o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem sendo doutrinado para ser autossuficiente, não um aspecto de elevar o ego do homem a ter proatividade, mas isto é uma engenharia que afastou o homem da dependência de Deus. É por isso que quando Deus nos traz um tema, Eric, no aspecto vivendo a total dependência de Deus, talvez é comum que a gente questione como que é isso, como que é viver essa total dependência de Deus, porque aprendemos a depender das nossas habilidades, Camila, aprendemos a viver dependendo, João, dos nossos recursos humanos, aprendemos a viver literalmente apoiado na nossa estrutura que montamos em torno da nossa vida. É isso que temos aprendido, o homem no centro de tudo. Isso tem influenciado tanto as igrejas, que a maioria das mensagens giram em torno do homem. É possível termos pessoas que têm essa percepção. Ele acha que ele é o centro do mundo e que tudo gira em torno dele. Pessoas que pensam que sem ele nada acontece, mas na verdade, irmãos, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo existe por causa dele. Nunca foi nós, nunca será, sempre foi ele. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Em Atos capítulo 17, a parte A do versículo 28, o apóstolo declara que a nossa existência depende completamente de Deus. A nossa vida depende literalmente de Deus. E essa expressão continua sendo desafio para nós na atualidade. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo, em sua oportunidade, na ocasião de ensinar a igreja em Roma, no capítulo de número 11, versículo de número 36, ele resume a soberania de Deus sobre a sua criação e a sua existência, dizendo: porque dele e para ele
e por Ele são todas as coisas. E porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas, Ele deve ser glorificado, Ele deve ser exaltado, Ele deve ser louvado, porque Ele é a fonte da nossa existência. Amém. Irmãos, a gente sem Deus não somos nada. Deus sem nós, Ele permanece sendo Deus. Mas o homem sem Deus não é nada. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que põe a confiança na força do seu braço. Sabe por que essa enfermidade não te levou e nem te levará, irmão ou irmã, que possivelmente esteja aqui doente? É porque Ele está acima de todas as enfermidades. Sabe por que essa luta ainda não te sucumbiu? É porque Ele tem te sustentado. Sabe por que nós não caímos e ficamos prostrados? É porque Ele é especialista em levantar o que está caído e dar força àquele que não tem nenhum vigor. É Ele. Sabe por que você e eu estamos aqui? Por causa dele. Amém. Graças a Deus. Por causa dele nos resistimos. Por causa dele vivemos. Por causa dele movemos. Você pode dizer amém? Amém. Falando um pouco do contexto, no versículo 11, no versículo 36 de a igreja aos Romanos, por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele. Por que dele? Porque ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele nada do que se fez foi feito. Olha que extraordinário. Por meio dele, ele é o elemento que sustenta, que nos mantém de pé. Todas as coisas existem e se mantêm e se movem pelo seu poder. E para ele, porque nós somos criados para louvor e glória do nome dele. Esse foi o propósito pelo qual ele nos criou. E quantos estão dispostos a viver por ele e para ele? Ô Jesus, apesar de nós, da nossa insignificância, apesar das nossas imperfeições, a sua palavra permanece fiel e a sua promessa permanece de pé. Falando um pouco sobre o contexto histórico do capítulo 17, Paulo estava em Atenas, um grande centro intelectual e filosófico. Era uma cidade que existiam milhares de deuses. Especialmente lá existiam os epicureus e os estoicos, além de possuir inúmeros templos dedicados a diversos deuses. Os epicureus eram politeístas e eles defendiam que os deuses, eles vivem de forma alheia à sua criação. Deus fez o mundo, a natureza, a criação, e os deixou a mercê do seu próprio destino. Os estoicos, eles acreditavam em um Deus criador, mas eles eram panteístas. Deus e a natureza e o universo é a mesma coisa. Ao caminhar pela cidade, Paulo percebeu altares para vários deuses, e principalmente um que tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo então é convidado a ir à colina, ao grande Areópago, um lugar alto, de visão privilegiada de toda Atenas. Ali os intelectuais, os
os grandes filósofos filosofavam sobre as suas doutrinas, e ali eles trabalhavam as suas discussões, e eles convidam a Paulo para participar deste diálogo no grande Areópago. E ali Paulo, ele chega no meio daqueles eruditos e não começa atacando-os. Paulo, ele começou apresentando um Deus verdadeiro. E eles o indagam: que doutrina é essa que esse falastrão está trazendo para nós? A gente quer saber o que ele ensina, e em nome de qual Deus você está ensinando. E Paulo então ali ele diz o seguinte: eu estou ensinando em nome de um Deus que criou todas as coisas. Este altar aqui, que está sem figura, sem uma fórmula, escrito a um Deus desconhecido, é sobre ele que eu estou falando e falarei. Este Deus que criou todas as coisas, e este Deus que não depende das mãos do homem para cuidar dele, para carregá-lo. Um Deus que sustém todas as coisas, que mantém todas as coisas, que criou todas as coisas. Parece que Paulo vislumbra ali o Salmo 115, que diz que há deuses que têm olhos, mas não veem, nariz tem, mas não cheiram, ouvidos tem, mas não ouvem, mãos tem, mas não apalpam, pés tem, mas não andam. Salmo 115, presbítero Gessimar disse que esses deuses inanimados, na verdade, não são deuses, porque a Salmo 115 disse que tornam-se semelhantes a eles todos os que os fabricam e todos os que o adoram. Como é que pode um Deus inanimado, feito por mão de homem, cuidar do próprio homem? É paradoxal. Geralmente quem cuida é quem criou. Mas o Salmo 115, que foi a mesma mensagem que Paulo revela a Atenas, aos grandes filósofos e intelectuais, esse Deus desconhecido, que criou todas as coisas, ele está no céu e faz tudo que lhe apraz. Ele é soberano, ele está sobre todas as coisas e faz tudo que lhe apraz. Deus tem solução para a sua enfermidade. Deus tem solução para o seu problema. Deus tem força para derramar sobre a sua vida. Pode parecer que ele perdeu o controle da situação, mas ele está sobre o controle de todas as situações e circunstâncias. Você pode adorar o nome do Senhor. E Paulo é enfático em dizer: este Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse é um Deus imanente. Esse é um Deus que está tão perto de nós, que vocês estão procurando e tateando entre muitos e milhares de deuses e não conseguem encontrá-lo. Ele está perto de nós. A gente só precisa abrir o nosso coração. Em outras palavras, o que resulta ter um Deus que precisamos cuidar dele. Pelo contrário, esse Deus desconhecido é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais que precisamos. Está no versículo de número 25. Então, Paulo chega ao ponto central que lemos em sua homilia: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que toda a humanidade, inconscientemente ou conscientemente, depende totalmente de Deus. Amém.
mesmo os que não têm esta consciência, todos nós dependemos de Deus. E que maravilha quando nós reconhecemos que precisamos dele para tudo. Tem alguém aqui que tem essa consciência que depende dele? Aleluia. Eu quero destacar esses 3 pontos. Vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos. Dependência de Deus para viver. A gente tem essa consciência, sim ou não? Mas nem sempre nos momentos cruciais a gente tem esta firmeza. Às vezes o cenário que se pinta é: vou morrer, não tem jeito, não há possibilidade de vida. Essa é a mentalidade que permeia o nosso coração. E muitas das vezes nos percalços da vida, Renata, nós pensamos e conjecturamos e até concluímos uma vida sofrida, momentos de tamanha decepção e frustração. Eu só posso ser um acidente no percurso. Eu só posso ser fruto do acaso. Não. Você não é fruto do acaso. Nós não somos um acidente no percurso. Ele nos projetou. Ele sonhou com a gente. Salmo de número 139 diz que nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe. Antes que o Senhor nos formasse no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Não somos frutos do acaso, nós fomos projetados por Ele. Aleluia! Foi Deus quem soprou nas narinas do primeiro homem, Adão, e deu-lhe fôlego de vida. Irmãos, eu quero ser mais intenso na minha fala. Cada batimento do nosso coração demonstra uma graça maravilhosa do dom da vida que só Deus pode dar. Só Deus. E a gente não reconhece isso. Teve um período que eu fui fazer uma checagem, Lucas, e quando eu, ali na maca, ligaram aparelhos em mim e ouvindo o fluxo sanguíneo na veia aorta e etc e tal, e o coração velho aqui vendo como que estava, porque cismei que eu estava dando uma parada cardíaca, o braço esquerdo começou a formigar, eu falei, agora? E aí a gente vai para o hospital e de repente em um momento de um exame que eu não me lembro mais, foi possível ouvir audivelmente pelo computador o fluxo sanguíneo, o coração batendo e o fluxo sanguíneo. A ficha caiu. Eu falei, doutora, esse é o barulho do sangue correndo dentro das minhas veias? Nós somos uma máquina sincronizada. E ela diz, e tem pessoas que ainda não acreditam na soberania de Deus. Quem pode fazer isso? Se o coração acelera mais, complica o fluxo sanguíneo. Se o fluxo sanguíneo não percorre como precisa percorrer, complica outros órgãos internos. Não tem como não glorificar a Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo simples fato de inspirarmos e expirarmos. Dependemos de Deus para viver. O salmista Davi, no capítulo 31, versículo de número 15, ele disse: nas tuas mãos estão todos os meus dias. Olha que segurança. Muitas pessoas, irmãos, agradecem por tudo, e nós devemos agradecer pelo dinheiro, pela casa, pelas roupas, pela nossa família.
aqueles que estão namorando pela namorada, aqueles que estão noivos pelo noivo, pela noiva, pelo trabalho, aqueles que ainda não estão namorando, agradeçam a Deus já de antemão, porque Deus está preparando. Amém ou não amém? Amém. Mas cadê os amém dos jovens aí? Fala amém, irmãos, jovens. Aí, Pedrão, é isso aí. Glória a Deus. E na oração Pedro falou na sexta-feira, falou que ora para Deus preparar uma esposa para mim. O Pedro está na pista. Eita glória, o João entrou na pista esses dias, já está casando aí, no final do ano, se Deus quiser a você. Eita João. Aí o Pedro entra na pista. E tem mais, irmãos, nós precisamos viver isso. Agradecer ao Senhor, porque é Ele que promove todas as coisas. Agradecer a Deus por tudo, e precisamos agradecer. Mas nós não podemos esquecer de agradecer a Deus pelo dom da vida e por Ele sustentar a nossa vida. Nenhum de nós podemos acrescentar um dia de existência, um côvado à nossa altura. Esses dias eu falei aqui, caiu a ficha, mamãe vai fazer 92 anos. Em uma das visitas essa semana, eu falei, mamãe, vamos cantar uns hinos da harpa? Ela falou, vamos meu filho, mas mamãe não tem aquele fôlego. Eu falei, não, mas vamos cantar. E eu peguei a canção da harpa, eu falei, mamãe, esse aqui, não conheço meu filho. Eu falei, como assim? A senhora me ensinou este hino. E as lágrimas já foram descendo, porque sou muito emotivo. Eu falei, mamãe, a senhora me ensinou, meu filho, mas eu não lembro. Canta para mim, meu filho. Eu comecei a cantar chorando, porque percebi que a vida da minha mãe está passando, assim tanto quanto a nossa também. Me lembrei de que ela cantava com vigor aqueles hinos, e eles ficaram na minha mente, no meu coração, e eu canto até hoje. Eu fiquei muito pensativo sobre isso. O Espírito Santo falou comigo de uma forma muito intensa. A vida está passando para a mamãe que vai fazer 92 anos, mas a vida está passando para a gente que tem 50, 30, 20, 10. E o Espírito Santo falou comigo, como é que você está gastando a sua vida? Como é que você está gastando, levando a sua vida? Aí eu me dei conta de que eu posso fazer mais para Deus. Aí eu me dei conta que eu posso aproveitar a minha vida mais na presença do Senhor, servindo pessoas, estendendo as mãos para as pessoas. Mas nós estamos entrando na nossa zona de conforto, nessa cultura do isolamento, da autossuficiência, cada um para si, Deus para todos, cada um cuida de sua vida. Estamos vivendo uma vida sem propósito. Onde está Deus em nossa vida? Me perdoem, irmãos, mas eu sinto tanto a presença de Deus aqui nesta noite, neste momento. Não consigo conter as lágrimas. A gente está vivendo a nossa vida e ela está passando para pequenos e grandes, ricos e pobres, intelectuais ou simples no saber. E a gente está vivendo como se a vida não tivesse um fim. O apóstolo São Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele faz uma pergunta: o que é a vida? Eu acredito que o próprio Deus responde para ele: a vida é um vapor. Se a vida é um vapor, ela é imprevisível, incontrolável e frágil. Isso é a vida. Nós não temos controle da nossa vida, Sara. Ela está nas mãos de Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós estaremos ainda sobre a face dessa terra. Precisamos fazer valer a vida que Deus nos entregou. Um presente insubstituível e único.
Não sabemos mais nem agradecer a Deus por esta oportunidade única que é a vida, e ela está passando. Complementando o raciocínio de Tiago 4,14, ele disse que a vida é um vapor. Então eu vejo da gente projetar e expressar: amanhã viajarei, amanhã comprarei, amanhã edificarei, amanhã contratarei. Eu devo dizer: se o Senhor permitir, eu viajarei, eu contratarei, eu edificarei, porque Ele reconhece que não há autossuficiência na vida. A hora que Deus quiser, Luan, Ele corta e nós deixamos de existir. E a pergunta é: se hoje fosse o último dia da nossa vida, será que nós viveríamos o hoje, o domingo, do mesmo jeito que nós vivemos hoje, ou a gente faria tudo diferente? Oh, Jesus, nós precisamos celebrar, nós precisamos festejar, nós precisamos viver intensamente os sonhos, os projetos, viver com responsabilidade. Mas nós devemos estar literalmente conscientes desta realidade. É Ele que nos mantém a vida e nós dependemos dele para viver. Você pode glorificar o nome do Senhor? Não há autossuficiência na vida. A gente se engana, né, presbítero Gessimar, pensando que somos autossuficientes, mas não somos. Eu me lembro de Daniel capítulo 3 e capítulo 4. Irmãos, como é bom crescer intelectualmente, sim ou não? É bom, gente. Como é bom crescer no conhecimento, sim ou não? Como é bom crescer financeiramente. Como é bom, Mariana, crescer em todos os aspectos, edificar, construir, administrar. Irmã Neuza, como isso é maravilhoso, irmão Carlos. Isso é gostoso demais, Marcos. Mas Daniel 3 e Daniel 4 nos mostra uma história de alguém que edificou, venceu guerras, construiu jardins suspenso na Babilônia. Ele era o cara. Venceu inúmeras guerras, construiu um império babilônico como nenhum outro rei. E ele começa a olhar para tudo isso e dizer: eu sou o cara, eu sou autossuficiente, eu sou bom mesmo. Sem eu, essa Babilônia seria outra. E ele se envaidece. Quem? Vocês sabem o nome desse rei? Nabucodonosor. O fracasso dele foi a sua autossuficiência. O fracasso dele foi reconhecer que tudo que foi construído foi pelos seus méritos, foi pelas suas habilidades, pela sua intelectualidade. Sabe o que Deus fez? Tirou a sua sanidade mental. Ele foi excluído do seu convívio, do trono. Foi comer capim. 7 anos. Porque não reconheceu a soberania de Deus, a grandeza de Deus e a dependência de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a palavra é dura, mas às vezes nós estamos privados de tantas bênçãos por causa da nossa autossuficiência, por pensarmos que o mundo gira em torno de nós, que nós somos os bambambãs, somos os bons. Não, nós não somos. Sem Ele nós não somos nada. João 15, 3, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem em mim estiver enxertada vai dar frutos, terá uma vida viçosa, frutífera. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos para o segundo tópico. Dependemos de Deus para caminhar. Você sabia que nós dependemos de Deus para mover
Aqui, ó. Movimentar, nós dependemos dele. Para falar, para ouvir, nós dependemos dele para caminhar, nos mover. Nele vivemos e nos movemos. Mas pastor, é simplesmente apenas um movimento físico? Não. Paulo está dizendo que toda capacidade, toda força, toda oportunidade, toda direção vem de Deus e não de nós. Sabe essa porta que abriu ou essa que vai se abrir? É Ele. Sabe essa que fechou? É Ele também. Oh, glória a Deus. Sabe as adversidades ou as benesses que acontecem? É Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Amém, gente? Amém. Davi descobre que tudo vem de Deus. Aí ele compõe um dos salmos mais lindos da Bíblia. No início da sua caminhada, é difícil até dizer qual salmo é mais bonito, mas Salmo 23 é um poema. É algo lindo demais. Ele encontra essa dependência do Senhor e não quer sair dela mais. O Senhor, e ele começa a declarar: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me em fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com Ele pode ser um cenário de morte que Ele transforma em cenário de vida. Com Ele pode ser um cenário de destruição que Ele transforma esse cenário de destruição em um palco de vitória e de testemunho. Aleluia! Em outras ocasiões, esse salmista no Cântico dos Degraus, ele dizia: se não for Israel, o amor, a presença, a bondade de Deus, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as torrentes teriam passado sobre a nossa alma, mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes. Cada passo do servo de Deus é guiado, fortalecido, direcionado por Deus. Aleluia! Cada passo, principalmente se vivemos esta total dependência de Deus. Consultar o Senhor: devo ir, Senhor? Devo fazer, Senhor? Devo agir desta forma? E quando nós temos a palavra do Senhor, irmãos, oh glória a Deus! 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, disparidade de 11.000 contra 1, mas você e Deus sempre será a maioria. Aleluia. Sempre seremos a maioria. Moisés sentiu incapaz da missão, apesar do seu preparo. Em Êxodo capítulo 3, versículo de número 12, o Senhor promete: Moisés, eu serei contigo, não temas. A presença de Deus para Moisés foi mais importante do que a sua capacidade. Dependência. Davi enfrentou Golias não confiando na sua habilidade, mas confiando no Senhor. Golias disse: vem contra ti, porque daqui a pouco te darei a sua carne às aves dos céus. Davi olha para ele e disse: tu vem contra mim com escudo, com lanças. Ana Paula, ele disse: eu vou contra ti no nome do Senhor Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, a qual você afrontastes. Aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos reconhecer essa dependência de Deus. O medo vai desaparecer do nosso coração, a insegurança vai desaparecer do nosso coração, porque eu e Deus, nós e Ele somos a maioria. O salmista disse: com Ele eu salto as muralhas, transponho barreiras. O problema é que nós queremos vencer da nossa forma, do nosso jeito, fazermos e depois consultar Ele. Mas a gente precisa mover e ter a consciência que só estamos movendo porque temos a consciência que Ele está permitindo e não vale a pena mover e viver sem Ele. Amém, gente? Josafá, nós falamos quarta-feira aqui, diante de um enorme exército, Josafá declarou: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, nós dependemos do Senhor. E pôs-se a buscar a presença do Senhor. Oh meu Deus, que maravilha. Vamos para o último tópico para a gente encerrar. Finalizando esse segundo tópico, mover. Quando Deus dirige nossos passos, os caminhos se abrem, porque nós estamos dando passos na confirmação do Senhor. E a Bíblia diz que os passos de um homem bom, passos quer dizer movimentos, o movimento de um homem bom são confirmados pelo Senhor, porque Deus se deleita, Ele tem prazer no caminho, no movimento do homem bom. Aleluia. Em terceiro lugar, nele existimos. Dependemos de Deus para existir, para a vida valer a pena, viver com propósito. Nossa existência não é apenas biológica. Eu nasci com 0 ano e vou morrer com 80, 90, 100 anos. Não, nossa existência não se consiste apenas em uma data, apenas em uma passagem por este mundo. Nós vivemos para honrar e glorificar este Deus que nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Vivemos porque Deus nos criou para a sua glória. E que tal a gente deixar a glória de Deus ser conhecida através de nós? Que tal? Irmãos, eu não sei nem se eu deveria dizer isso aqui, mas isso mexeu muito comigo. E às vezes é bom a gente abrir um pouco o coração para a igreja. Mas há uns dias atrás eu comecei com uma crise ministerial mesmo, pedindo ao Senhor os milagres, as curas, o renovo de Senhor, pedindo ao Senhor a presença. Senhor, a gente precisa ver essa igreja sair da superficialidade. Senhor, milagres, onde estão? E aconteceu 2 coisas comigo. E a segunda que eu vou dizer, eu peço que os irmãos me perdoem e me compreendam. Eu estou me desprovendo de qualquer autojustiça, de méritos. Não há mérito em mim, irmãos. Como Paulo declara, dos pecadores eu sou o principal. Eu disse aqui, acho que foi na oração, na quarta-feira, entrou um fornecedor aqui na igreja para trocar o filtro, o refil do filtro do bebedouro da igreja. Quando eu encontrei com ele, depois de fechar o registro, ele falou: Senhor, que eu não me identifiquei para ele como pastor, mas ele olhou para mim e falou: Senhor, eu estou sentindo algo diferente aqui. Estou sentindo um arrepio no meu corpo. Eu falei: desde quando você está sentindo? Desde quando eu pisei dentro desta igreja. Eu falei: que arrepio? Eu falei: olha, eu sei o arrepio do mal, porque isso acontece comigo sempre, mas esse arrepio aqui me fez lembrar dos meus
15, 14 anos, quando eu servia Jesus com a minha mãe. É uma presença diferente, gostosa. Aí eu perguntei: você quer continuar sentindo esse arrepio de glórias, da presença? Eu falei: eu quero. Você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor? E ele disse: eu quero. Glória a Deus, aleluia. E aí nós oramos aqui, 10 e pouca da manhã. E ele aceitou a Cristo, ele reconciliou com Jesus aqui. Foi um sinal de resposta das minhas crises. Sabe, irmãos? E eu continuo orando, pedindo. Mas domingo passado, no dia do pastor, dia 14, as crianças foram orientadas a desenhar aquilo que elas conseguiam ver Deus. Desenhe algo que você vê Deus. E vocês acreditam, irmãos, que uma dessas, de domingo para cá, eu estou dobrando oração, jejum, consagração. Vocês acreditam que teve uma das crianças que me desenhou? E chegou para mim e falou: pastor, a professora pediu para a gente desenhar algo que a gente consegue ver Deus. Eu desenhei o Senhor porque eu vejo Deus. Irmãos, como eu estou apertado esses dias. Como isso está sendo difícil para mim. Eu preciso buscar mais. Eu estou muito apertado agora. Estou, sabe, Mariana, vigiando até nas minhas palavras. Porque, irmãos, a gente precisa disso. Que as pessoas vejam Deus em nós. Esse deve ser o nosso sonho. Sonho de consumo. E como eu disse anteriormente, me desprovém de mim mesmo. Irmãos, dos pecadores eu sou o principal. Estou longe de ser uma pessoa perfeita. Eu preciso melhorar como pai, como servo, como pastor, como filho. Eu disse que sexta-feira eu me senti um filho que não cuido da minha mãe como precisa ser, como a minha mãe precisa de cuidados. Eu preciso melhorar. Vocês conseguem compreender isso? Deus quer nos levar a este patamar espiritual elevado. Eu quero chegar lá. E quantos querem chegar lá? Levante as suas mãos. E quando nós pensamos que estamos lá, é aí que nós precisamos buscar e orar ao Senhor. Porque nós nunca podemos nos dar o prazer e a alegria de nos satisfazer plenamente sem Deus. Só na eternidade seremos plenos em Deus. A força humana tem limites, mas o poder de Deus não conhece limites. Graças a Deus. Dependemos de Deus para existir com propósito. Se não for para impactar vidas, será que positivamente, será que vale a pena viver? Se não for para ser bênçãos na vida do cônjuge, será que vale a pena casar? Se não for para ser bênção na comunidade em que vivemos, será que vale a pena fazer parte dessa comunidade? Se não for para ser bênção na vida dos filhos, será que vale a pena ter filhos? Se não for para ser bênção para as pessoas que trabalham conosco, será que vale a pena estarmos aí? Eu quero crer que vocês conjecturam comigo e abraçam a mesma ideia. Não vale a pena viver se não for para ser bênçãos na vida das pessoas, para fazer a diferença positivamente, para as pessoas olharem para nós e dizer: eu existo para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus, eu existo para a glória de Deus. Nossa existência é para glorificar e bendizer o nome do Senhor. O que vale? Viver cheio de dinheiro, cheio de sonhos realizados e viver vazios de Deus e de propósito? Nada vale. Foi isso que experimentou o filho pródigo. Longe do pai, ele gastou todos os seus bens, mas viveu aquilo que ele queria viver, aquela liberdade em aspas.
perdeu o sentido da vida, experimentou o vazio existencial. Ele só encontrou o verdadeiro propósito da vida quando ele voltou para a presença do Pai. Ele volta consciente dos seus erros, Renato. Ele disse: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados, porque vale mais a pena estar na casa do Pai do que estar como empregado, do que estar lá fora como filho bastardo. Mas quando ele volta, ele encontra a essência da vida, porque ele estava na casa do Pai, mas desconecto com o Pai. Agostinho escreveu uma frase, aqui a gente termina: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansarmos em ti. Nada preenche o lugar de Deus. A vida só faz sentido quando nós vivemos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quem vive sem Deus sobrevive, mas quem vive com Deus encontra propósito eterno. Aleluia. Amém, irmãos? E aqui eu termino com um exemplo de Cristo, dependência total de Jesus. Embora sendo filho de Deus, Jesus viveu com completa dependência do Pai. Em João capítulo 5, versículo 30, ele declarou: nada posso fazer de mim mesmo. Embora sendo filho de Deus, embora sendo 100% homem, 100% Deus, ele orava para fazer tudo, ele buscava a vontade do Pai para as suas decisões. E muitas das vezes nós decidimos, fazemos e depois oramos. Nós fazemos o contrário. No jardim do Getsemane, Lucas capítulo de número 22, versículo 42, ele ora sentindo a agonia do Calvário e ele disse: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele se inclina à vontade do Pai, reconhecendo o propósito da sua vida, e disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. Se o próprio Cristo viveu total dependência do Pai, nós precisamos viver a total dependência dele. Amém, irmãos? Amém. Agora, contrastando com a sociedade atual, nós enxergamos o seguinte: a cultura que nós vivemos, ela valoriza a independência absoluta. E as pessoas dizem: eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, sou autossuficiente, sou dono do meu destino. E com esse movimento do feminismo, as mulheres já estão dizendo: eu não preciso de homem para viver. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Esta autossuficiência da sociedade atual tem destruído famílias e destruído a vida espiritual das respectivas famílias. Tem mulheres que não só dizem isso é uma verdade para elas, construída: eu não preciso de homem. Uma verdade antibíblica. Já existem pessoas que também dizem: eu não preciso de igreja. Pasmem vocês. Repreendido. Já tem pessoas que dizem: eu não preciso de pastor. Para que ser pastoreado? Está vendo a influência da atual sociedade? Os prejuízos que vem causando. Essa é uma cultura do isolamento, da autossuficiência, que nos afasta das pessoas, que destroem famílias, que nos afastam das comunidades cristãs, que nos fazem distanciar de Deus. Mas não foi isso que Deus sonhou para a sua querida e amada igreja.
A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. Tem filhos dizendo: eu não preciso de pais, não preciso dos meus velhinhos. Precisa sim. Precisamos da igreja, precisamos de Jesus, precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos um dos outros e juntos dependemos de Deus para vivermos os propósitos de Deus nesta vida. Entretanto, essa cultura da autossuficiência, e tem gente que ainda não aprendeu, e aqui eu encerro. A pandemia foi um instrumento para nos ensinar que bastou um vírusinho, a gente gritou por Deus. Essa autossuficiência, ela é desmistificada quando as enfermidades vêm, quando as crises financeiras vêm, uma perda inesperada vem para o ser humano. Basta perceber uma fragilidade, ele percebe que não é aquilo que o mundo está dizendo que é, que a cultura está dizendo que é, que sem Deus não há possibilidade de vencermos. Algumas pessoas aprenderam na pandemia, outras não conseguiram aprender. Mas a Bíblia sempre nos ensinou, de Gênesis a Apocalipse, eu disse isso no início, nossa segurança nunca esteve em nossa própria capacidade, mas ela está na fidelidade de Deus para conosco, na misericórdia de Deus para conosco. Então, Atos 17, 28 nos lembra 3 verdades. Dependemos de Deus para viver, dependemos de Deus para caminhar, para nos mover e vencer, e dependemos de Deus para existir com propósito, vivendo uma vida que vale mais. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. E aqui vai a última mensagem. Para de preocupar. Para de perder noite de sono por qualquer coisa. Pare, em nome de Jesus. Pare, não preocupe com absolutamente nada. Talvez nossas preocupações tenham revelado que nós estamos carregando ou tentando carregar aquilo que era para ser confiado em Deus. Aquilo que a gente deveria depender de Deus, as nossas preocupações estão gritando para nós que é momento de pararmos de lutar com nossas próprias forças. Deixa Deus assumir o controle da situação. Deixa Deus assumir o centro da sua vida. Viva e se move e exista para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus nos abençoe. Aplausos para Jesus.